SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Corpo encontrado em Guaratiba pode ser da jovem que sumiu após ir a uma clínica de aborto. O corpo tem marca de tiro. Para confirmar a identificação, será feito o exame de DNA. E veja também mais um tiroteio na Rocinha. Polícia faz buscas para encontrar bandidos que atiraram numa viatura neste domingo. Os PMs faziam patrulhamento quando foram atacados. E ainda uma história emocionante. Alunos de um colégio particular raspam o cabelo em solidariedade a uma professora. Ela descobriu que tem câncer de mama. Já já você vai ver essa história linda, linda. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 8 de setembro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E teve tiroteio na Rocinha nesse fim de semana. Foi na tarde de domingo. Policiais da UPP da comunidade trocaram tiros com traficantes na Rua 1, localidade conhecida como Terreirão. E um morador gravou os disparos. Deixa eu ver. De acordo com a assessoria de imprensa da UPP, policiais realizavam um patrulhamento pela comunidade para checar uma denúncia de maus tratos a uma criança com deficiência. Ouça só os tiros. Isso tudo aconteceu por volta de 3 horas da tarde. Nesse momento, os policiais teriam sido surpreendidos por homens armados que começaram a atirar, então, quando eles iam visitar essa criança. Os bandidos fugiram e não houve apreensão de armas de fogo nem de drogas. Também não há informação de feridos. O caso foi registrado na 11ª DP da Rocinha. Doutor Carlos Augusto Nogueira, mais uma vez com a gente. Muito bom dia. Novamente, uma situação crítica na Rocinha. E está sendo comum que viaturas façam patrulhamento e sejam atacadas por bandidos nessa localidade e em outras com o PP, não é isso? Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. O que nos surpreende é que é um ano de eleição e normalmente nesses períodos, eu vou repetir aqui, normalmente nesses períodos há não é um toque de recolher, mas há políticos que pedem para não haver confronto, para não atrapalhar as eleições, e a Polícia Militar fazendo um policiamento ostensivo, partindo por fronte, enfrentando aquele problema, ou seja, eu vivo isso e as pessoas ali estão vivendo no sentido de não haver nenhum tipo de ordem para não se combater o tráfico de drogas que ainda persiste em permanecer no local, Liane. E lembrando que o TRE fez em algumas comunidades do Rio de Janeiro, nesse fim de semana, recolhimento de placas e cartazes de candidatos. O clima continua tenso também na Mangueira. Ontem teve tiroteio por lá e um suspeito morreu. Policiais da unidade de polícia pacificadora fizeram um patrulhamento pelo interior da favela quando, ao passar pelo beco do Sobel, avistaram bandidos armados. Ao ver os agentes, eles atiraram contra os PMs. Os policiais revidaram e então esse suspeito foi atingido e morreu. Ele chegou a ser socorrido, levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar no centro, mas não resistiu. O suspeito estava, segundo a polícia, com uma pistola 40, munições e 2 carregadores. O policiamento da Mangueira está reforçado desde a morte do Tuxinha, ex-traficante assassinado na semana passada, porque há informação de que a quadrilha rival, os traficantes da outra facção criminosa, estariam querendo agora tomar o domínio da Mangueira. E já está no IML um corpo encontrado em Guaratiba, que pode ser da jovem desaparecida após ir a uma clínica de aborto. O Daniel Penafirme tem as informações. Bom dia, Daniel. O que está sendo investigado nesse caso? Muito bom dia, Eliane. Esse corpo foi achado em Guaratiba e, na verdade, ele está carbonizado e sem arcada dentária, o que dificulta ainda mais a identificação que vai ser feita por meio de exame de DNA. A polícia confirmou que ainda nesta semana vai colher material genético dos parentes aí da grávida que saiu para fazer o aborto e não foi mais vista, para que esse exame de DNA possa ser viabilizado o mais rapidamente possível, Eliane. Tá certo. Muito obrigada, Daniel. E nós temos a reportagem a respeito da grávida, porque essa história, desde a semana passada, está causando muita polêmica, né? Muita gente acredita que ela foi morta justamente porque fez esse procedimento e aí passou mal,
Agora, o que não se sabe é porque o corpo tinha marca de tiro, será que é dela, será que é de outra mulher? Há características que indicam para a polícia que é dessa jovem. Vamos ver a reportagem. Sinto muito falta dela. Eu só queria que ela voltasse para casa logo. O desespero das filhas de Jandira dos Santos Cruz, de 27 anos. Eu também não gosto de ver minha família sofrendo. Ela é minha mãe favorita. A auxiliar administrativa está desaparecida desde o dia 26 de agosto. Grávida de 3 meses, ela saiu de casa para fazer um aborto. Ângela dos Santos conta que a filha pagou R$ 4.500 para fazer o procedimento. Ela não tinha esse dinheiro, ela pediu emprestado, ela fez um empréstimo. E quando ela foi para lá, no dia 26 que ela saiu de casa, ela tirou mais 600. Jandira entrou em um carro com mais 3 mulheres e depois disso nunca mais voltou para casa. Ângela encontrou no celular da filha uma foto de um cartão de uma clínica ginecológica. O endereço que aparece no cartão é este aqui, Rua da Proclamação 432, Bom Sucesso. A porta, como a gente vê, está fechada com um cadeado. Rose, o nome que também está no cartão, trabalhava exatamente aqui. De acordo com informações, as salas estão fechadas há 2 anos. Mas em 2010, a nossa equipe de reportagem do SBT esteve exatamente neste local, após receber uma denúncia de que aqui eram realizados abortos. A atendente que falou com a gente, na época estava grávida e contou como era feito o procedimento. O tempo que você está é pouquinho, então dá para fazer número de discussão. Uns 10 minutinhos, às vezes até menos do que isso. Na época, policiais de Bom Sucesso vasculharam o local e encontraram material cirúrgico. Rose chegou a ser questionada sobre a clínica. A clínica basicamente faz o quê? Clínica ginecologia, preventivo, colocação de DIU, clínica médica também, consulta no popular. Alguma cirurgia? Só tipo, retirada de nódulos, verrugas. Tem tantos leitos aí? As pessoas se internam aqui para algum procedimento? Não, quando faz cauterização. Ficam nos leitos? Ficam, costumam ficar. Esta mulher, que trabalha em Bom Sucesso, não tem dúvidas de que Rose, a mulher que está sendo procurada pela polícia, é a mesma que agia na clínica do bairro. É a mesma pessoa, sim. Rosiméria Aparecida Ferreira, de 47 anos, já foi presa 4 vezes em flagrante pelo crime de aborto em terceiros. Ela e outras 2 mulheres foram acusadas pelo Ministério Público de formar uma quadrilha especializada em aborto. Este ano, o Tribunal de Justiça decretou a prisão preventiva de Rosiméria. Você vê, 4 vezes a mulher foi presa, fecharam a clínica de aborto e ela voltou a funcionar. Ninguém via que mulheres entravam e saíam dali a todo momento, aquele aparato enorme que eles tinham, vários leitos, era lógico que era para fazer abortos. Apesar do depoimento dela, né, a doutora negou, disse que tiravam verrugas. Quantos leitos para se tirar verrugas, né, de mulheres? Impressionante. Doutor Carlos, mais uma vez a gente percebe que a justiça não foi feita e que uma mulher pode ter morrido em decorrência disso. Liane, esses lugares normalmente são muito precários, as condições são muito precárias porque são lugares ocultos, lugares que tentam se esconder, então não contam com o mesmo aparato médico que conta um hospital. Normalmente, quando há complicações com essas pacientes, eles mandam ela ir para casa ou mandam procurar um hospital. E se por acaso, no nível da maldade, essa pessoa morrer, eles logicamente tentam se desfazer do corpo o mais rápido possível. Agora, Liane, eu vou falar uma coisa aqui, tecnicamente, por favor, me perdoem, mas se ela for achada viva, ela ainda responde por crime, porque a própria mãe testemunhou contra ela quando disse que ela foi fazer o aborto. Responde profissional com um artigo diferente, um profissional que fez o aborto, e ela também responde, salvo engano, por uma pena de 1 a 3 anos. É bom que se diga isso, era uma gestação de 4 meses. Pouco importa a gestação, o tempo, o período da gestação. O aborto é punível no nosso país e só é permitido em 2 hipóteses, em caso de estupro ou quando a pessoa sofre risco de vida, quando a gestante sofre risco de vida.
Agora, nesse caso específico, foi encontrado um corpo que pode ser da jovem. A polícia agora está avaliando porque o corpo, como o Daniel explicou, tem um tiro. Isso, me chama a atenção é isso. Isso foi deixado em Guaratiba. Que evidencias que a polícia vai buscar agora? É por arcada dentária, por exame de DNA que se faz essa identificação? Exatamente, tentam confundir o trabalho da polícia, acharam um corpo lá, tal, não deve ser dela, mas isso não funciona. Por causa do tiro, muito provavelmente por causa do tiro. O tiro é que é complicado, Liane, porque normalmente essas pessoas elas morrem em razão do procedimento cirúrgico que é feito no local. E aí você encontra um tiro, é mais ainda uma hipótese que querem confundir a polícia. Tiraram a arcada dentária, deram um tiro, não deve ser ela, porque é tiro, normalmente aqui só se morre por fatos relacionados à operação de aborto, então não deve ser ela mesmo, tem tiro, ou seja, você vê que tem um profissional de polícia envolvido nisso, uma pessoa que conhece o procedimento policial envolvido nisso. Até isso aí é uma opinião minha, né? Você tirar as coisas que podem identificar um cadáver, porque também quando você queima um cadáver, você dificulta as impressões digitais, você também não consegue mais resolver os problemas das digitais. E você ainda dá um tiro, ou seja, querem simular um cadáver para que não pareça o dela. Vamos ver. Por isso que é sempre importante a gente ressaltar aqui, né, as mulheres, você que é mulher também, você está assistindo agora, ou é casado e a sua esposa já pensou numa situação dessas em praticar um aborto, primeiro é crime, né? Então, há essa questão que se ressaltar. E também o risco à vida da mulher. Você vê uma jovem que aparentemente morreu em decorrência de uma cirurgia. Se tivesse tido filho, seria difícil? Sim, mas estaria viva aí. Ela tem outras 2 crianças. Vamos ver o desenrolar dessa história, mas sempre fica esse nosso alerta. E o reconhecimento que você falou. O marido, o ex-marido da menina que sumiu, desapareceu, levou a menina até um determinado veículo e a entregou a esse veículo, a essa mulher que havia mais, acho que tinham umas 2 pessoas, né, Liane? Depois que ele reconheceu essa mulher que estava dirigindo por fotografia, ele, com o reconhecimento pessoal, ele também não identificou, ou seja, houve o reconhecimento por foto, mas não houve o reconhecimento pessoal. Isso acontece muito, Liane, eu só queria esclarecer isso. Às vezes a pessoa olha a fotografia, se parece, quando chega pessoalmente, não é não. Por isso que nós sempre tentamos fazer o reconhecimento pessoal. Importante também que se você conhece essa doutora Rose, sabe onde ela está, ligue para o Disque Denúncia, denuncie de forma anônima, 2253-1177. E a Polícia Federal, através de uma denúncia anônima, apreendeu 400 quilos de drogas na Avenida Presidente Dutra, próximo ao Éden. As informações com a Daniele Correia. Essa carreta carregada de frango foi interceptada pelos policiais militares na localidade do Éden. Ela estava com 400 quilos de maconha embalada. Esses 2 carros faziam a escolta do caminhão. Em um deles estava o soldado da UPP do Morro São João, Leandro Silva Fernandes, de 24 anos. O policial alega que foi contratado por alguém, que ele não consegue precisar o nome, justamente para balizar a carga. A carreta agora está passando pela rodovia Presidente Dutra e vai entrar na Avenida Brasil. A carga vai ser levada para a sede da Polícia Federal na Praça Mauá. Tudo sob um forte esquema de segurança. A Polícia Militar está fechando o trânsito da Avenida Brasil nesse momento para que o caminhão possa seguir e chegar até a sede da Polícia Federal. O motorista da carreta, Leandro Gonçalves, de 34 anos, e Wesley Almeida, de 27 anos, que estava em um dos carros, também foram conduzidos à sede da Polícia Federal. O que o motorista do caminhão falou para você? Ele alega que trouxe realmente a carga, ele sabia que tinham 10 pacotes, sabia que era droga, não sabia exatamente o que, e que só trouxe porque a família estaria sendo ameaçada lá em Toledo, no Paraná. E mais uma vez um policial militar envolvido, né? Só para esclarecer, essa operação então, que acabou com toda essa quantidade de droga apreendida, foi em conjunto da Polícia Federal com a Polícia Militar, e aí conseguiu se localizar esses traficantes. E foi enterrado nesse fim de semana o corpo do rapaz que morreu depois de ser atingido por um pneu na Avenida Brasil. Dor e lágrimas marcaram o último adeus a Vitor Aguiar, de 25 anos. O rapaz foi enterrado no fim de semana no cemitério de Ricardo de Albuquerque. Muito abalado, o pai passou mal e não acompanhou a despedida emocionante do filho. E não os deixeis cair em tentação. Para amigos e parentes, fica a lembrança de um jovem cheio de sonhos e alegre. Pessoa legal, brincava com a gente, fazia a gente rir. Na última sexta-feira, Vitor decidiu ir de carro para a feira, onde tinha uma barraca de legumes na zona sul da cidade.
do trajeto, aqui na Avenida Brasil, a roda de um caminhão se soltou e foi em direção à Kombi que ele dirigia. O objeto atingiu em cheio a cabeça do rapaz, que morreu aqui mesmo no local, no colo da mãe. Do nada apareceu um pneu que atravessou a pista do lado para o outro e quicando muito alto e pegou na Kombi justamente do lado do carona ali. O caso foi registrado na delegacia da Penha. Por causa do acidente, na sexta-feira, a Avenida Brasil ficou parcialmente interditada. Fatalidade, acontece. Eu tô sentindo, entendeu? Com a morte do rapaz aí, acontece. O carro tava todo em dia, tudo certinho. Não imaginava que as duas rodas iam soltar? De maneira nenhuma, senão não tava rodando com o caminhão, entendeu? Helena Teixeira Aguiar, de 51 anos, mãe do jovem que morreu no acidente, também se feriu e foi internada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Vai ficar essa dor aí, né? Ver como é que vai. Como nós vamos se recompor, né? A família de novo. Buraco na pista, carro banguela, carro pneu careca, tudo ferrado. Aí a gente morre, perde um garoto novo, 25 anos. Por causa de falta de manutenção. Alguém tem que responder por isso. Eu não quero dinheiro, eu quero justiça. Não preciso de dinheiro de ninguém. Não quero indenização, não quero nada. Eu quero que é para todos. E a mãe do rapaz, a Helena Teixeira, que também ficou ferida, continua internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas e o estado de saúde dela é estável. Como disse o pai, né? Ele quer justiça agora. O motorista do caminhão negou que fez por intenção, é claro. Ninguém acredita que ele deixou a roda solta para atingir alguém. Mas pelo fato de ter sido negligente na manutenção do veículo, doutor Carlos, ele pode responder pelo crime? Exatamente, Eliane. É uma fatalidade punível. O direito se preocupa com esse tipo de coisa. E essa fatalidade será atestada por um exame pericial. A perícia vai dizer se ele agiu com descaso na manutenção do seu veículo ou não. Nesse caso, Eliane, pelas imagens que nós estamos observando, eu não sou perito, mas trabalho com a perícia, há a possibilidade sim de haver um descaso, o caminhão está muito gasto, as rodas estão gastas e aí ocorre esse tipo de acidente. Passa num buraco, a roda se solta, homicídio culposo. Responde por homicídio culposo, sim. Agora são 7 horas e 15 minutos e o 7 de setembro, pode voltar para mim, o 7 de setembro foi marcado por protestos e confusão no centro do Rio. 4 pessoas foram detidas acusadas de queimar uma bandeira do Brasil. Cid Marcos. O protesto no Rio começou com faixas, cartazes e gritos. A polícia militar acompanhava de perto. Chega, chega, chega de chacina! Não demorou muito para os ânimos se esquentarem. Policiais e manifestantes começaram um empurra-empurra. Repare que um PM bate com cacetete no rapaz de camisa amarela. Os protestos continuaram. 4 pessoas foram detidas aqui no Rio. Uma delas, uma mulher que queimou a bandeira do Brasil, foi levada para a delegacia e encaminhada para a Polícia Federal. Nestas imagens, ela aparece batendo boca com os PMs até ser levada. Este rapaz também aparece cercado de policiais. O grito dos excluídos também foi feito em outras capitais do país. Já no tradicional desfile de 7 de setembro, nada de protesto. Quase 30 mil pessoas assistiram tudo das arquibancadas. 8 mil pessoas, entre civis e militares, participaram da parada. Teve até rasante de aviões. E agora você que está saindo de casa, vamos ver como é que está o trânsito com as câmeras da 7 Rio. Pode colocar na tela para mim, por favor? Agora a gente vê aí Dom Helder Câmara com Leopoldo Bulhões, tudo parado, trânsito muito intenso, 7 horas e 17 minutos. Rodando aí é o gasômetro na altura da Leopoldina, o fluxo intenso de veículos, mas por enquanto andando por aí. E aí, Avenida Brasil, altura de Benfica. Incrivelmente está bom o trânsito para uma segunda-feira. Drama na saúde. Pacientes que sofrem da doença de Pompe estão desesperados. Eles não conseguem pegar um remédio que os mantém vivos nas unidades hospitalares do estado.
Essa doença atinge 1 em cada 30 mil adultos e o tratamento é muito caro, custa R$500 mil por ano. A Elisângela, mãe de Enzo, um bebê de 1 ano e 6 meses, ligou para a nossa produção para denunciar a falta do medicamento na rede pública e pedir ajuda. E quem foi lá conversar com ela foi o Fred Justo. Uma pessoa que trabalhava, ativa e fazia tudo. Não posso mais sair sozinha. Eu não desço uma escada, eu não subo. Eu era super agitada, trabalhava, fazia mil atividades. Parei um tempo de tocar piano, assim, que é uma atividade que exige muito. Trajetórias interrompidas por uma doença rara, conhecida como doença de Pompe. Os indivíduos nascem com a falta de uma determinada enzima. Com isso, não conseguem fazer a transferência de glicogênio, que é o nosso armazenamento de açúcar e, por sua vez, energia, para a glicose e ser utilizado para fins energéticos. Aqui no Brasil, a doença de Pompe atinge 1 em cada 30 mil pessoas. Ela pode ser contida com o uso de uma enzima conhecida como alfa-glicosidase, um medicamento caro. Segundo especialistas, o tratamento pode custar por ano até R$500 mil. Sem todo esse dinheiro, Rosana procurou a Secretaria Estadual de Saúde, que chegou a fornecer a enzima. Mas em maio, o governo deixou de dar o remédio. É revoltante, é frustrante, é muito ruim. A paciente conseguiu na justiça que o governo voltasse a fornecer o medicamento. Neste documento, a secretaria responde ao judiciário que a alfa-glicosidase estava disponível em estoque. Rosana foi até lá buscar, mas voltou com um outro papel, dizendo que o medicamento não estava disponível. A gente se sente lesada. Jefferson tem 26 anos. Jovem e cheio de planos, terminava a faculdade de biologia quando descobriu a doença. Eu estava no colégio até o ano passado. A partir de então já não estava conseguindo levantar. Eu levantava dor de cabeça, muito tonto. E sempre que tinha oportunidade você quer deitar, você quer descansar. Em bebês e crianças, a doença de Pompe é ainda mais rara. Mas a mãe do pequeno Enzo, de 1 ano e 3 meses, descobriu que o filho tinha o problema logo depois que ele nasceu. Meu filho sofre desde 1 mês de vida. E é 1 ano e pouco de sofrimento, tem 11 meses no hospital. Enzo está internado neste hospital, no Humaitá. Em julho, a justiça determinou que o Estado tinha 5 dias para instalar uma home care para que o bebê fizesse o tratamento em casa. A decisão obrigava o governo a fornecer a estrutura clínica e medicamento necessário. Está lá parado o processo dele, ninguém me liga, ninguém fala nada. Para mim, é um descaso com a população. Para o chefe do Departamento de Genética Médica do Instituto Nacional Fernandes Figueira, os pacientes podem sofrer sérios problemas sem a enzima. Você volta a ter fatigabilidade muscular. Esse músculo que estava num processo de renovação, ele retorna a um processo de regressão, acúmulo de glicogênio começa a destruir as suas células e assim por diante. O que nós queremos é viver. Se tem chance, por que não? Então a gente só quer justiça. E viver, só isso. O direito à vida é o mínimo. Eu quero saber o que disse a Secretaria de Saúde. Bom, em nota, a Secretaria informou que o processo licitatório, ou seja, a licitação para pedir o medicamento alfa-glicosidade ácida recombinante humana, 50 miligramas, é o nome do remédio, encontra-se em andamento. E ressalta que, como a medicação não faz parte dos insumos fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o processo de compra é aberto após o recebimento de mandado judicial determinando o fornecimento do produto. Doutor Carlos, em outras situações parecidas, já foi, inclusive, quando o medicamento não era entregue apesar de uma ordem judicial, a Justiça já determinou a prisão de secretário de saúde. Mas essas coisas parecem que são tão lentas que, às vezes, o paciente morre sem conseguir o remédio. Sim, o crime é o crime de desobediência. Normalmente, Eliane, quando a gente vai para a madrugada pedir uma prisão ao juiz de plantão, tem lá aquela fila de pessoas pedindo essa ordem judicial referente a tratamento de saúde. O plantão judiciário, que fica na madrugada, fica cheio, Eliane, de advogados pedindo essas ordens judiciais. E aí o secretário de saúde, ele tem um determinado momento, período para cumprimento dessas ordens. Não cumprindo, paga, expede-se o mandado pelo crime de desobediência, vai para a Polinter Capturas e a captura vai procurar o secretário. Normalmente ele corre, quando chega esse mandado, isso é muito raro, normalmente ele cumpre a decisão antes. Mas quando chega esse mandado, ele corre e faz rapidinho as coisas. E nós esperamos que isso ocorra dessa vez. Vamos ficar em cima, fazendo essas reportagens, para ver se pelo menos quem está assistindo, né,
se sensibilize, que seja o secretário de saúde, seja o diretor do hospital, qualquer pessoa da unidade que possa resolver o problema. Uma licitação às vezes demora, mas essas pessoas têm urgência. E veja só essa reportagem. Alunos raspam o cabelo em solidariedade à professora que descobriu estar com câncer de mama. A iniciativa se espalhou pelo colégio. Mônica Chagas. Logo na entrada desse colégio particular da Barra da Tijuca, nossa equipe é recebida pelo porteiro Renato, que está com o cabelo raspado. Na sala de aula da 3ª série do ensino médio, os meninos também estão assim, carequinhas. Mas não foram só eles que cortaram as madeixas. As meninas também aderiram ao novo visual. O motivo disso tudo está aqui. A professora Norma do Carmo, de 37 anos, ela que dá aula de português. Em julho, ela descobriu que estava com câncer de mama, né, Norma? Depois disso, você também decidiu cortar os cabelos. Foi um apoio, né? Depois que o meu médico tinha pedido para cortar, eu não tinha cortado ainda. Mas depois desse apoio todo mundo cortou o cabelo e eu falei, agora é minha vez, eu criei coragem. O estudante Bernardo foi quem teve a iniciativa de cortar o cabelo. Em pouco tempo, a ideia se espalhou pela escola. Eu e mais 2 amigos, nós nos juntamos lá em casa um dia que nós decidimos e resolvemos raspar a cabeça para dar apoio para a Norma. Todo mundo que fez esse ato assim, demonstrou um grande carinho por ela e eu fico muito feliz por isso. Foi uma surpresa quando você chegou no colégio e encontrou os alunos desse jeito? Foi, até porque eles armaram em um café da manhã, teve todo um trabalho, aí foi legal, foi muito gratificante, eu não imaginava. Até imaginava, assim, né, porque eles são carinhosos, mas nós não pensávamos que ia ter essa repercussão toda, né? Ela é uma pessoa muito querida e é uma forma da gente demonstrar o carinho que todos nós temos por ela, né? Um carinho, um amor muito grande. Porque nessa hora a gente quer estar com a família. A gente quer mostrar também que a gente é um pouquinho da família dela. As mechas dos cabelos das alunas e da professora serão doadas para as instituições que fazem perucas para pacientes com câncer. Norma, que é casada e tem 2 filhos, tem certeza que não está só nessa batalha. Eles fazem parte do nosso dia a dia, né? Fazem parte da nossa família. Viva Norma! São essas coisas que nos fazem ter esperança no mundo melhor, né? Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta os gols do Brasileirão. Mas antes a previsão do tempo com Daniel Penafirme. Diga, Daniel. Liane, tempo bom hoje no Rio, Grande Rio, previsão de céu claro, temperatura varia entre a mínima de 15 e a máxima de 31 graus, poucas nuvens e não há previsão de chuva. O pôr do sol acontece às 17 horas e 44 minutos. Depois disso, fica tudo no escurinho. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com outras notícias aqui no SBT Rio Manhã. Esses brincos estão ligados ao seu destino. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu estou falando do café Evoluto, o café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede Evoluto. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo, o consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha, cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare, e tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. 7 de setembro, feriado. As lojas estão reprecificando todos os produtos com nova condição inédita liberada agora pela indústria. Fogão 5 bocas inox, R$200 abaixo da tabela. 499. Liquidação nacional da indústria na Ricardo Eletro. Lavadora Electrolux 8 quilos, R$79,90 mensais sem juros. Cozinha em madeira, balcão triplo, paneleiro duplo e gavetões, R$300 abaixo da tabela. 599 em 10 sem juros. Ricardo Eletro. Imagine que eu sou o seu voto. Na urna eletrônica eu conto com vários recursos de segurança que garantem o meu sigilo e impedem que eu sofra qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. Todo mundo vai dançar aqui no The Noite, Carlinhos e Jesus.
Eu desafio você a colocar Diguinho, Juliano e Murilo pra dançar. De Noite com Danilo Gentili. Hoje, após Esse Artista Sou Eu, no SBT. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Já estamos de volta, vamos falar de futebol, mas antes o horário, 7 horas e 28 minutos. E vamos aos gols do Campeonato Brasileiro com o Daniel. Ô Daniel, os cariocas não foram nada bem nessa rodada, não é mesmo? O Fluminense empatou com o Cruzeiro, o Botafogo perdeu para o Atlético Mineiro e o Flamengo também perdeu para o Grêmio. Como é que ficou a situação aí? Explica melhor pra gente. Exatamente, Liane. Jogando no sábado, o Flamengo perdeu para o Grêmio aqui no Maracanã. A torcida compareceu em grande número. A gente tem os gols aí dessa partida. Olha lá, no finalzinho do jogo, Luan do Grêmio recebeu a bola, passou por um, passou por dois e tocou na saída do goleiro Paulo Vitor, que já tinha feito boas defesas no jogo. Grêmio 1, Flamengo 0 em pleno Maracanã com um grande público. Outra partida que aconteceu nesta rodada foi o jogo de ontem entre Fluminense e Cruzeiro aqui no Maracanã. O Cruzeiro saiu na frente, um gol de pênalti aí marcado pelo Júlio Batista. Logo em seguida o Fluminense empatou, depois do cruzamento para a área. O Elivelton escora de cabeça e está lá o Wagner livre no segundo pau para marcar o empate do Fluminense, que virou o jogo depois nessa jogada do Conca, que o Cícero conclui para o gol. Mas ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro chegou à igualdade no placar. Mais uma vez, o Júlio Batista tocando ali na saidinha, no cantinho do goleiro. O Cruzeiro virou nessa falha do Elivelton, olha, que cabeceou para o Marcelo Moreno fazer o terceiro gol do Cruzeiro. E no fim do jogo, o Fluminense consegue um empate heróico com o gol do garoto Kennedy. O Fred fez ali o peão na jogada, né? E tocou para o Kennedy, que bateu seco, forte na saída ali no canto do goleiro Fábio, que havia feito uma excelente partida. O Fluminense poderia ter vencido esse jogo se não fosse o pênalti não marcado pelo juiz. Jogando lá em Minas Gerais, o Botafogo perdeu com esse gol aí do Leonardo Silva. Atlético Mineiro 1, Botafogo 0, um jogo que as duas equipes estavam muito desfalcadas. E no último sábado, o Vasco da Gama ganhou de virada do América Mineiro, lá mesmo no Independência. Uma excelente vitória do Vasco da Gama, saiu atrás, conseguiu a virada no placar e agora voltou a figurar ali no G4, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Se o campeonato terminasse hoje, o Vasco estaria subindo novamente para a Série A, a primeira divisão. Ele é o quarto colocado no campeonato da Série B, com 35 pontos, os mesmos 35 pontos do Ceará, mas no critério de desempate ele fica ali na quarta posição, Liane. Muito obrigada, Daniel. Alívio para você e para o Dr. Carlos, dois tricolores. E a gente fica por aqui. Um ótimo dia para vocês. Obrigada, Dr. Carlos. Bom dia a todos. Tchau, tchau.